Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa sequência de aula aqui sobre competência na teoria geral do processo civil e hoje nós vamos continuar analisando as demais competências. Na aula anterior nós vimos a competência territorial, que é a maior de todas e com as suas diversas regras, sua regra geral, suas regras especiais, e agora nós veremos as demais competências, que é a competência em razão da matéria, razão da pessoa, do valor da causa e a funcional, tudo bem? A competência em razão da pessoa, pessoal, leva em consideração quem está no polo ativo ou passivo da relação jurídica processual. E, dependendo de quem estiver lá, isso pode passar a competência para determinada vara específica. A competência em razão da pessoa, por exemplo, pode ser instituída quando você tem varas de fazenda pública municipal e varas de fazenda pública estadual. Se você tiver na sua cidade uma vara de fazenda pública municipal, significa que toda vez que o município estiver no polo ativo ou no polo passivo da relação jurídica processual, então vai chamar a competência para aquela vara. A mesma coisa o Estado. Se ele está como réu ou como autor na ação, vai chamar a competência para aquela vara de fazenda pública estadual. Essa questão tem que ser observada nessas questões de competência da pessoa, principalmente quando a cidade vai crescendo. É normal que varas específicas sejam criadas em torno de competência, em razão da pessoa, em razão da matéria. Aí você tem que começar a se preocupar. Quanto maior a comarca, mais varas especializadas em razão da pessoa, em razão da matéria, nós teremos. Isso é muito comum. Então, capital pode ter lá varas especializadas em diversos assuntos, inclusive em razão da pessoa. E aí a gente tem que observar para onde é que vai essa ação que a gente está protocolando, qual a competência que a gente vai mandar. No penal, isso aqui é importante porque chama a competência em razão daquilo que nós chamamos do foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. Quando você tem lá deputados federais, senadores, presidente da república, governador que pratica crime, você vai ter foro por prerrogativa, né, em razão da pessoa que praticou ali. Então, se é o governador, vai para o STJ, se é um deputado federal, um senador, vai para o Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Nós temos também a competência em relação à função. Essa aqui, pessoal, depende da função que o órgão jurisdicional executa. Quando nós pegamos as competências de primeira instância e de segunda instância e também das instâncias extraordinárias, que são os tribunais superiores, STJ e STF, nós temos a distribuição em razão da função que aquele órgão vai executar. Por exemplo, a função recursal, que é, por exemplo, na segunda instância receber apelação, agravo de instrumento. Nas instâncias extraordinárias, o STJ recebe recurso especial, o STF recebe o recurso extraordinário e também as competências originárias, que são aquelas ações que já começam diretamente no tribunal, não passa pelo juiz de primeira instância. Exemplo, no processo civil, nós temos a chamada ação rescisória. A ação rescisória é aquela ação que visa rescindir, né, deixar sem efeitos um processo que já terminou, que já transitou em julgado, que não caberia mais recursos. Isso acontece quando o Código autoriza, em determinados defeitos graves, que essa ação que já terminou possa ser rescindida. Uma ação rescisória, ela nunca vai começar em um juiz de primeira instância, ela sempre vai começar na segunda instância, no mínimo na segunda instância, podendo começar também nos tribunais superiores. Ah, mas o processo que transitou em julgado, ele não teve recurso de apelação, ele não teve agravo de instrumento, ele nunca chegou na segunda instância. Ele vai começar no Tribunal de Justiça? Continua começando no Tribunal de Justiça, porque a competência nesse caso, para rescindir uma ação que transitou em julgado, é no mínimo de um tribunal
de segunda instância, ou um TJ ou um TRF, tudo bem? Nós temos também a competência em razão do valor da causa, que vai depender, como o próprio nome já diz, do valor que você atribui a uma causa. Toda causa no processo civil, ela deve ter um valor. Inclusive, quando você pede danos morais, não tem como mais fazer pedido genérico, como era aceito anteriormente por parte da doutrina e da jurisprudência. Você precisa quantificar o dano moral, você precisa pedir se é 10 mil, se é 15, se é 20. Toda causa, toda petição inicial precisa ter valor da causa. Se o valor da causa não ultrapassar 40 salários mínimos, você pode utilizar de um procedimento que é o procedimento dos juizados especiais. Nesse juizado especial, nós temos um procedimento mais sério, um procedimento mais rápido, que visa uma autocomposição, mas que também visa um julgamento de forma mais acelerada, ou pelo menos deveria ser assim. A gente sabe que no Brasil cada realidade é diferente, pode ter cidades que o juizado especial seja mais lento, mas a ideia é que tenha um julgamento mais rápido. E aí você pode utilizar desde que a causa não ultrapasse 40 salários mínimos. Por isso que esse juizado especial também ficou conhecido na época de sua instalação como juizado de pequenas causas. E aí esse valor, obviamente, ele vai atualizando de acordo com o salário mínimo, também atualiza todo ano. E aí o valor de teto, que nós chamamos dos juizados especiais, ele também vai atualizando para acompanhar, obviamente, a inflação. Se na época tivesse colocado, por exemplo, 20 mil reais, hoje esses 20 mil reais, obviamente, valeriam bem menos do que na época de sua instituição, na década de 90. Então, o legislador ele colocou 40 salários mínimos porque ele acompanha a inflação, porque o salário mínimo também é ajustado ano a ano. Nós temos a competência em razão da matéria. Essa aqui provavelmente é aquela que nós mais encontramos nas comarcas do país como um todo, principalmente na primeira subdivisão que nós temos, que é dentro do processo civil, que são as varas de família e sucessões. A primeira subdivisão por matéria que nós temos, quando a comarca vai crescendo, começamos com uma comarca única. O juiz que está ali, a juíza, ele pega matéria de todos os lados. Pode ser empresarial, pode ser civil, pode ser criminal. São as comarcas de vara única. Cresceu um pouco, a primeira divisão é cível com criminal. E aí nós temos duas varas, uma cível, uma criminal, separou as duas matérias. Depois, dentro da cível, a próxima que geralmente acontece é você especializar em uma vara de família e sucessões. Quando você chega nessa situação, você tem um estabelecimento de competência em razão da matéria. Vai parar na vara de família e sucessões aquilo que for matéria lá do Código Civil de família e sucessões. E se for contrato, dano moral, responsabilidade civil, vai para a vara cível. Depois que a cidade vai crescendo mais, você pode aumentando essa especialização e aí você pode chegar a ter varas especializadas em empresarial, dentro do empresarial, em falência e recuperação judicial, por exemplo, algumas capitais possuem isso. E aí o normal é que quanto maior, mais especialização em razão da matéria. E quem define essa criação de vara? É o Tribunal de Justiça responsável. O Tribunal de Justiça daquele estado vai determinar que na cidade X vai ter as varas específicas. Por isso que as regras de competência não são definidas só na Constituição ou no Código de Processo Civil. As normas de cada tribunal, as normas internas de cada tribunal, vão influenciar nessa competência. E aí, se tiver mais de uma vara de família, aí nós temos a distribuição, que eu expliquei nas aulas anteriores, não é bem um sorteio, para a gente que está de fora, parece um sorteio, mas não é, tem um algoritmo que vai distribuir entre as varas de família que seriam competentes naquela situação. E aí, quanto mais vai crescendo, mais divisões nós teremos na área civil e também pode ter na área criminal também, como uma vara específica para os crimes dolosos contra a vida, uma vara específica para crimes patrimoniais e assim por diante. A competência de matéria, pessoa e função é competência absoluta, ou seja, não pode ser prorrogada,
pode ser reconhecida de ofício e pode ser alegada a qualquer momento dentro do processo. A competência em razão do valor da causa, nos juizados especiais, a Lei 9.099, nós vimos que é de competência relativa. Se você quiser buscar uma vara civil comum, que não seja do juizado especial, você também pode optar, porque fica a critério do autor optar ou não pelo juizado especial. Tudo bem? Ficar atento, então, nessa subdivisão de matéria, principalmente quando você for protocolar uma ação numa comarca que você não está acostumado a atuar. Sempre é bom dar uma ligada no fórum ou pesquisar na internet quais são as varas que existem naquela comarca. Porque se já tiver vara especializada na matéria da sua ação, você vai ter que direcionar para essa vara ou essas varas que são especializadas, sob pena de você ter uma incompetência absoluta, atrasar o seu processo ou até mesmo gerar alguma nulidade lá na frente. Vamos continuar aqui. A próxima competência que nós vamos trabalhar é a competência internacional. A competência internacional, ela é delimitada também pelo Código de Processo Civil e apesar de ter uma influência maior lá na disciplina de Direito Internacional Privado, nós também vamos trabalhar aqui no nosso curso. Veja bem, a competência internacional, ela visa observar e determinar quando que determinados processos, eles podem correr aqui no Brasil e no exterior ao mesmo tempo, que é o que nós chamamos de competência internacional concorrente ou cumulativa, como também observar quando que aquela ação só pode ocorrer dentro do território brasileiro, que nós chamamos de competência exclusiva. Então vamos ficar atento, porque dependendo da situação, pode estar aqui no Brasil, como também pode estar correndo no exterior. Dependendo da situação, só vai poder correr no Brasil. E aí, se tiver correndo no exterior, nunca poderá ter validade aqui dentro do Brasil. A competência concorrente ou cumulativa está prevista nos artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil. Nessas hipóteses aqui que nós veremos, o que acontece? Se uma sentença for dada no estrangeiro, tratando de matéria relacionada entre os artigos 21 e 22, essa sentença poderá ser aplicada aqui no Brasil desde que passe por um procedimento que é o de homologação de decisão estrangeira, que vai acontecer necessariamente no Superior Tribunal de Justiça. Quando você tem uma decisão estrangeira, você quer que ela produza os seus efeitos aqui no Brasil, você vai iniciar esse processo de homologação perante o STJ. E aí ele vai analisar determinados requisitos para a sua homologação e caso estejam todos cumpridos, ele vai autorizar a execução dessa decisão aqui no Brasil por um juiz federal. Quais são as hipóteses do artigo 21? As hipóteses do artigo 21, veja bem, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado aqui no Brasil. No Brasil, tiver ser cumprida a obrigação. E 3. O fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil. Nessas três situações aqui nós temos competência concorrente ou cumulativa. Pode o processo estar aqui no Brasil, com o réu domicílio aqui no Brasil, como o fato pode ter acontecido no estrangeiro e também a ação correr lá no país estrangeiro, na Europa, Itália, França, Inglaterra e assim por diante. Na América Latina, Argentina, Chile, existe uma opção, tudo bem? Tem uma coisa que a gente não precisa falar. E se tiver dois processos correndo ao mesmo tempo, um no Brasil e outro no estrangeiro, e trata de hipótese concorrente ou cumulativa, podem esses dois processos continuarem correndo ao mesmo tempo, aquilo que nós chamamos de litispendência? A resposta é positiva.
Se forem dois processos idênticos no Brasil, não pode correr dois processos ao mesmo tempo. A gente vai aprender isso um pouco mais aprofundado nas aulas seguintes sobre teoria da ação, que a litispendência não pode no Brasil. Mas se for no Brasil e no estrangeiro, em se tratando de competência internacional cumulativa ou concorrente, é possível que o processo seja igual e esteja correndo ao mesmo tempo no Brasil e no exterior. Não há litispendência internacional pela legislação do CPC de 2015. E o 22, compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar ou julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Aqui é especificamente para ações de alimentos. A gente sabe que o alimentando ele tem uma proteção maior pelo processo, porque a ação de alimentos ela é uma ação que envolve a subsistência da pessoa. É o que vai deixar a pessoa com qualidade de vida, com algo de material para que ela sobreviva, estude, se alimente e compre roupas para se vestir. Então, o processo civil, tanto o processo interno quanto de cooperação internacional em relação a alimentos, ele tem uma proteção muito grande para a questão dos alimentos. Inclusive, é a única hipótese que o nosso ordenamento brasileiro admite que possa haver prisão, que possa ter prisão da pessoa que é devedora de alimentos. Nenhuma outra hipótese de dívida civil admite, mas alimentos admite. Então aqui deixa também para a cobrança de alimentos internacional a possibilidade de você ter um foro shopping aqui no Brasil que permita uma melhor execução ou cumprimento daquela decisão de alimentos. Então o réu mora no exterior, mas ele possui bens aqui no Brasil, ele possui renda aqui no Brasil, ele possui investimentos aqui no Brasil. E esse patrimônio vai ser utilizado para cobrar aquela dívida de alimentos. Pode ocorrer o processo aqui no Brasil? Pode ocorrer o processo aqui no Brasil. Porque a cooperação internacional ela vai trazer um benefício maior para o alimentando. Tudo bem? Também as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Aqui, para aquele comércio internacional, que a internet bombou demais nos últimos anos. Você compra as coisas de outros países, principalmente da China, e isso vem parar aqui no Brasil de uma maneira direta. Você não passa por uma importadora e compra na loja, Você faz a compra direto do fornecedor, tem um intermédio ali de um aplicativo, de um site de compras e esse produto vem parar aqui. Isso pode acontecer de diversos países. Eu mesmo já comprei bastante livro da Itália. Então, isso você faz uma compra direta com o fornecedor e aí por meio das transportadoras ou pelo sistema de correios, isso vem parar na sua casa. Posso processar esse fornecedor aqui no Brasil? Se eu morar aqui no Brasil, a resposta é positiva. O consumidor ele pode processar um fornecedor estrangeiro aqui no Brasil, desde que ele tenha domicílio aqui. E 3, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Aqui é o foro de eleição internacional. Da mesma forma que você pode ter um foro de eleição que vai colocar a comarca dentro do Brasil, que vai ficar responsável por dirimir os conflitos que surgirem daquele contrato, é possível também em um contrato internacional você escolher que a jurisdição responsável por trabalhar aquele processo, daquele contrato internacional, seja o Brasil. E aí o Brasil vai ficar competente para receber esse foro de eleição internacional. E o 24 aqui vai falar daquela dependência internacional que a gente viu que não acontece no Brasil. E nós temos a competência exclusiva, que está no 23. Como eu disse, na competência exclusiva não tem como homologar
a decisão estrangeira aqui no Brasil. Por que isso, professor? Porque só poderia ter a ação no Brasil. Se ela correu no exterior, ela correu com incompetência absoluta. E aí não tem como homologar no Brasil. Então o que acontece? Quando for questão de imóvel situado no Brasil, só pode ocorrer aqui no Brasil. Imóvel faz questão, né? Tá ali intrínseco a questão territorial. Então, um país não pode dar uma decisão a respeito do território de outro país. Então, você tem um terreno aqui no Brasil. Pode ser pequeno, 250 metros quadrados, mas é território brasileiro. Imagine uma decisão da Itália produzindo efeitos sobre algo que é territorial do Brasil. Isso fere a soberania e aí nós teríamos um problema sério. Então, a competência, quando se tratar de imóveis, ela é exclusiva do Brasil. Claro, com o imóvel que se situa aqui no Brasil. Mas se for estrangeiro, provavelmente vai acontecer o contrário. Você não vai poder ter um processo aqui no Brasil que vai trabalhar com o imóvel estrangeiro. Claro que isso vai depender da legislação de cada país, mas é o comum o país reservar na jurisdição sobre bens imóveis que estejam em seu território. A segunda hipótese que nós temos é a questão da sucessão hereditária quando a pessoa que faleceu, de cujos, né, deixar bens situados aqui no Brasil, ainda que o autor seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, tudo bem? Então, inventário e partilha dos bens situados aqui no Brasil, de uma pessoa que faleceu, só pode acontecer aqui no Brasil, não pode acontecer no exterior. Pode acontecer para os bens que estejam no exterior, mas os bens que estejam aqui no Brasil têm que trazer um procedimento aqui para a jurisdição brasileira. E terceiro, em matéria de divórcio, separação ou dissolução de união estável, a partilha dos bens que estão situados aqui no Brasil. Mesma questão, só que trabalhando a parte de família, ou seja, se for fazer partilha de bens lá, da dissolução de união estável, divórcio, tem que acontecer aqui no Brasil para os bens situados aqui no Brasil, tudo bem? E o foro de eleição internacional, ele tem uma regulamentação um pouco mais densa aqui no artigo 25, né? Que pode acontecer o foro de eleição internacional, salvo quando a competência brasileira não for, né, salvo quando ela for exclusiva, ou seja, se for exclusiva, não tem como escolher outro país. Por quê? A competência absoluta não admite prorrogação, pode ser observada de ofício, não admite foro de eleição, pode ser alegada a qualquer momento dentro do processo. Na competência exclusiva, apesar de ela ser territorial, está falando de questão de território, de país onde vai poder correr o processo, apesar disso, ela é competência absoluta. É a segunda hipótese de competência territorial, que é absoluta. Primeiro nós vimos lá atrás, que é o caso de bens imóveis. Vai ter competência territorial na comarca onde se situa a coisa para ações de propriedade, vizinhança e outras que nós vimos lá. Aqui também, quando os bens estiverem no Brasil, a competência é territorial do Brasil e ela é exclusiva. Se for exclusiva, ela é absoluta. Tudo bem? Então é o que está dizendo aqui no artigo 25. Podendo o réu arguir, né, esse foro de eleição internacional na sua contestação quando o autor não respeitar esse foro de eleição internacional. Tudo bem? Vamos encerrar a aula por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.